Notas de uma leitura qualquer. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, então, ao primeiro podcast que eu estou fazendo aqui no podcast Notas de uma Leitora Qualquer. E, gente, eu tô muito feliz de estar aqui, tá? De poder ter a oportunidade de fazer esse podcast que eu tenho certeza que vai ser incrível. Eu tenho certeza que os episódios aqui vão ser maravilhosos. E, inclusive, eu vou postar alguns cortes lá no meu Instagram e no meu TikTok. Então, se você não quer perder nadinha, vai lá e me siga, já que eu vou deixar o @ aqui. No cast de hoje, nós vamos analisar uma obra que é simplesmente incrível, uma obra muito famosinha, inclusive, que é A Metamorfose de Franz Kafka. Eu quero fazer uma análise bem profunda desse livro, a gente vai analisar bem profundamente. E, gente, uma das coisas que eu mais adoro na minha vida é debater sobre livros e é fazer análises profundas. E eu sinto que nos meus vídeos de resenha eu não consigo ter a liberdade de fazer tantas análises, entendeu? Eu só relato a história, trago uma crítica ou outra, mas nada de análises profundas. Eu gosto de relatar os fatos e dizer qual foi a minha opinião. E eu acho que o podcast vai ser um meio de eu poder trazer a minha opinião sobre o livro, a minha perspectiva. E eu quero que vocês tragam opinião. Então eu acho que é uma maneira muito interativa de a gente se comunicar para ver o que vocês acharam e o que eu achei. Eu adoro fazer essa comparação. Eu gosto de debater. Eu gosto de fazer críticas, ver a sua opinião e ver a minha pra gente ver as diferenças, os contrapontos. E a gente realmente formar um pensamento crítico, uma opinião crítica. É uma coisa que eu adoro. Já anotei aqui no meu caderninho, né? Que eu já separei um caderninho só para anotar um mini roteirinho pro podcast, tá? E eu vou começar, então, falando sobre um pouco da história do livro Metamorfose. O que o livro se trata? O livro, a gente acompanha a trajetória de Gregor Samsa, que em uma manhã qualquer, quando se levantou para ir trabalhar, percebe que havia sido metamorfoseado em um inseto nojento, semelhante a um besouro. Gregor era caixeiro viajante e trazia o sustento para dentro de casa, pois seu pai e sua mãe não trabalhavam. O pai era muito velho, como descrito no livro, e a mãe tinha problema de asma, então já era motivos ali que eles não poderiam trabalhar, né, de certa forma. E a irmã, a Gretchen, a irmã de Gregor, ela era muito jovem, ela tinha apenas 17 anos, e o Gregor queria que ela focasse somente nos estudos, então ela não foi posta para trabalhar tão nova. Agora, transformado em um inseto grande, a família de Gregor não tinha uma renda. No começo, o senhor e a senhora Samsa haviam ficado muito preocupados com o filho. Porém, com o tempo, eles só queriam arrumar um jeito de se livrar de Gregor, que tinha se tornado um fardo inútil para a família, e adquiriam mais uma preocupação de cuidar de um filho que nem sequer respondia o que eles perguntavam e só os envergonhava. Então, agora, trazendo esse resumo, vocês já têm uma noção do que se trata o livro. Para quem já leu, já sabe, né? Mas para quem não leu e quer escutar esse podcast, mesmo assim, para quem sabe se motivar, se inspirar para ler também. E eu quero trazer aqui alguns pontos, alguns tópicos que eu anotei para a gente abordar no comecinho do livro, que o Gregor, ele acorda metamorfoseado. Então, ele se transforma em um inseto monstruoso. E ao ser transformado, logo que ele acorda, a primeira preocupação dele, ao ver as perninhas de inseto se mexendo, não é nem o que ele faria, como ele viveria daqui pra frente, sabendo que ele se transformou em um inseto, sabe? Como ele iria viver a vida dele, porque é impossível, né? Depois de ser transformado. Só que a primeira preocupação dele não é como eu posso dizer, o bem-estar dele. E sim o fato dele não poder trabalhar. E isso já traz uma visão de como ele ama a família dele. A gente vê que o Gregor, ele se dedica muito, a vida dele é dedicada para a família. Ele trabalha com um emprego que ele nem gosta, sinceramente. Então, guardem a informação de que o Gregor se dedicava muito para a família. Então, imagina, acontece muito isso, né?
de as pessoas, às vezes, não é nem por terem que sustentar a família, mas às vezes pelas expectativas que a família coloca na pessoa, a pessoa acaba levando uma vida que ela nem gosta. Muito antigamente também, né, quando tinha os casamentos forçados, hoje em dia na questão de carreira, de profissão, acontece essa questão que a família sonha com alguma coisa pro filho, né, e, sei lá, sonha que ele seja advogado. E o filho não quer ser advogado, ele não gosta de ser advogado. Ele quer, às vezes, levar a vida, que a gente muito vê, com as artes, fazer faculdade de artes cênicas. E o filho não gosta de ser, não quer ser advogado. Mas ele acaba se tornando um advogado e, consequentemente, um adulto frustrado também pelas expectativas e a pressão da família que muitas vezes o filho não consegue cumprir. O Gregor, de certa forma, não é nem porque a família botou expectativa em ele ser um caixeiro viajante, né? Mas sim porque era um emprego que ele tinha disposto para ele e que ele tinha que ganhar dinheiro para poder dar um futuro digno para a irmã dele, para um dia a irmã dele ter uma profissão melhor do que ele tem. Os pais dele já eram muito velhos, já tinham problemas de saúde, então era melhor que deixassem eles bem acomodados e o Gregor levasse isso para sustentar a família, porque ele tinha condição. Então, mais pra frente também, a gente consegue ver que, na verdade, o Gregor, ele trabalha como caixeiro viajante, não só porque é o trabalho que ele tem disposto pra ele, mas sim porque o pai tinha uma dívida com a empresa, com o chefe da empresa que ele trabalhava. Então, ele trabalhava pra pagar a dívida que o pai tinha. Então, ao acordar metamorfoseado, ele se preocupa primeiro com o que o gerente dele, o que o chefe vai pensar dele chegar atrasado, né? E ele já queria se arrumar para ir. Ele já queria se arrumar para ir no trabalho, sendo que, gente, como é que ele ia trabalhar na forma de inseto? Como ele ia trabalhar? Não tem como. Então, o primeiro desafio dele é sair da cama, se vestir para ir trabalhar. Então, obviamente, os pais gritam, porque o Gregor não é de se atrasar. E o Gregor, no livro, acho que é citado, se eu não me engano, que ele não fica doente há uns 4 anos. Então, não tem muito a desculpa de que ele tá doente agora, porque ele tem uma imunidade forte. Ele, em 4 anos de trabalho, ele nunca ficou doente, ele nunca se atrasou pro trabalho. Então, o gerente logo vem atrás do Gregor. Vai até a casa dele e vê o que aconteceu, né? E é muito a família estranha, porque o Gregor não abre a porta. E o Gregor tenta responder. Da primeira vez que ele falou, a mãe entendeu o que ele falou, mesmo ele transformado em inseto. Talvez a transformação não teria acontecido de forma totalmente clara, não deveria ter acontecido totalmente a transformação, não sei como explicar. Mas a mãe dele conseguiu compreender o que ele falou. Que ele falou que ele já ia tomar café, que ele já ia trabalhar. E o gerente bateu na porta também e ele não queria sair. E quando ele tava tentando explicar a situação, que ele até meio que surtou um pouco, ficou meio equivocado, ficou bravo com o gerente, porque ele sempre foi um funcionário muito dedicado, um funcionário que sempre fez tudo corretamente, e o gerente já tava ameaçando tirar o emprego dele, porque ele já não tava cumprindo a demanda que a empresa estava sendo posta, ele tava baixando muito, acho que, não sei como explicar, mas ele não estava tendo vendas e tudo mais. Então, o Gregor tentou dizer, não, mas eu sempre fui dedicado, eu sempre fiz as coisas corretamente. Um dia que eu não consegui ir, que eu acabei me atrasando, já vão fazer isso comigo? Só que, a partir daí, o gerente e os pais não entenderam nada que o Gregor falou. Porque, nesse momento, ele começa como se fosse só um zumbido, sabe? De inseto mesmo. Ele não tem fala, ele não entende a família não entende o que ele falou. Né? E a partir daí, a coisa triste mesmo é que o Gregor não consegue se comunicar, né? Então, tipo assim, a família obviamente vai em algum ponto desconsiderar dele. E então, no momento que o Gregor sai do quarto, que ele consegue estrancar a porta, obviamente foi um susto pro gerente que estava lá, saiu, deu as costas pro Gregor. E deu pra ver já dá pra sentir um quê de repugnância do pai ao ver pela primeira vez o filho transformado em inseto. E
Eu me perguntei também como eles sabiam que o filho era aquele inseto que acabou de sair pela porta. Quem sabe poderia ser só um inseto que saiu lá do quarto do filho, nem fosse o filho transformado, né? Mas aí a gente vê que não, o foco do livro não é a questão da transformação. A transformação só foi para trazer um tema, uma ficção, uma fantasia para o livro, mas para ocultar também um pouco sobre a clareza. E a gente percebe de maneira bem clara, que o cara fica nem tentando esconder, de que ele claramente está projetando as relações familiares dele no livro. Então, ao pai ver a primeira vez o Gregor em forma de inseto, a gente sente o que mais teve repugnância. A mãe começa a chorar, a irmã fica muito triste, muito abalada, mas mesmo assim, mesmo abalada, a irmã ainda tem uma compaixão com o irmão. A mãe só chora. E o pai ficou, tipo, já deu pra sentir um pouco de nojo no filho, sabe? E eu já senti muito isso e é uma coisa que me deixa muito triste. Assim, um livro que pegou bastante nessa parte do nojo que o pai sentiu desde a primeira vez que viu o filho daquela maneira. E ele logo o gerente vai sair correndo e o pai já vai atrás, tudo pra quê? Pra conseguir um emprego do filho de volta, né? Como o filho vai trabalhar? E eles acreditavam no começo que a transformação do Gregor ia ser temporária, que não ia durar muito tempo, que em breve ele voltaria ao normal, né? Então por isso que o pai já foi correndo atrás do emprego. Vamos ver aqui então, já abordei um pouco da história pra vocês. E dali pra frente só vai pra trás, né? O Gregor fica dentro do quarto dele, trancado sempre. Os pais sentem vergonha dele, a irmã também. No começo, a irmã, ela é a única que... Peraí, galera. Então a irmã, no começo, é a única que cuida do Gregor. É a única que vai limpar o quarto do Gregor. A mãe não tem nem sequer coragem de olhar pra ele. O pai também nem se fala, né? Como eu falei, já tem um nojo, nem sequer queria ver o filho, né? A mãe até queria, mas ela ia se assustar, ia ser pior pro psicológico do Gregor, então ela preferiu que não. Mas a irmã que quem cuidava, quem limpava o quarto do Gregor. Porém, com o tempo, a irmã parou de limpar, parou de cuidar do Gregor, só jogava a comida dele lá rapidinho, né? Nem ia ver como é que ele tava, não limpava o quarto, limpava de qualquer jeito, o mais rápido possível. E o Gregor percebia isso. Tanto é que, até no livro é citado, que nos cantos em que tinha sujeira, ele se direcionava para aquele canto para mostrar que ele estava sujo. Mas ele percebeu que a irmã via que estava sujo, ela só ignorava. No começo ele achou que talvez pudesse ser que ela não viu o cantinho que estava sujo. Mas na verdade é porque ela só queria sair dali logo e que não estava nem aí se o canto estava sujo ou não. Ela só limpava meio por cima e deu. Depois é bem claro que ela nem limpa mais, né? A mãe via o Gregor e, enfim, sentia nojo dele também. O pai, 2 vezes que ele viu, ele só machucou o Gregor, tá? Ele tentou matar o Gregor, tá? Várias vezes em forma de humano, com uma cadeira e tudo mais. Então dá pra ver a repugnância que o pai sente realmente pelo filho daquele estado. E mais pra frente eu vou debater um pouco sobre as relações familiares do Franz Kafka mesmo, o autor desse livro. E a gente vai ver o quanto esse livro projeta, o quanto ele projeta a vida dele, as relações dele, o trabalho dele no livro. Então é como se fosse uma autobiografia, só que para dar uma pincelada ali, ele diz que o Gregor se transformou em inseto, só para não ser ele claramente, sabe? Dá pra ver que ele se projeta como Gregor, né? Então, um ponto que eu queria deixar bem claro aqui é que é muito engraçado pensar que quando o Gregor estava bem, quando o Gregor estava em condições de trabalhar, os pais... É um ponto bem engraçado mesmo. Os pais não trabalhavam, porque o Gregor estava bem, o Gregor podia trabalhar, né? A irmã também não trabalhava, porque a irmã era muito nova, ela podia estudar e o Gregor podia trabalhar por ela, né? Podia sustentar a casa. Só que é bem engraçado pensar que eles não podiam arranjar um emprego quando o Gregor estava em condições boas para trabalhar. Mas no momento que o Gregor se transformou em um inseto em que ele não podia mais trabalhar, o pai, a mãe com asma, o pai velho demais e a irmã muito jovem, em questão de segundinhos arranjaram um emprego. Rapidinho eles já conseguiram um emprego.
Cada um conseguiu um trabalho lá, trabalharam perfeitamente bem, conseguiram inquilinos para morar na casa. E aí, ser muito nova, ou ser velho demais, ou ter algum problema de saúde, já não era mais um problema, já não era mais um impedimento. E também, outra coisa que me pegou muito no livro foi a admiração que o Gregor sentia pela irmã dele. Porque tem uma cena em que os pais conseguem, enfim, uns inquilinos para alugar um quarto, né, na casa deles. E esses homens, eles jantavam, né? Enfim, os pais do Gregor faziam almoço, faziam janta, tudo para eles. Eles jantavam lá, né? E em um desses jantares, eles pediram pra irmã do Gregor, a Gretchen, tocar o violino, que ela era musicista, né? E o Gregor queria dar um futuro pra ela como musicista. E ela tocou um pouco pra eles e ninguém ligou, tipo, os pais não estavam prestando atenção nela tocando, os homens nem estavam ligando pra ela tocar. E o Gregor, como inseto, observou ela pela porta com uma admiração, sabe? Como ela gostava de tocar, o jeito que ela manuseava o instrumento, com tamanha dedicação, com tamanha admiração. Ela adorava, sabe, tocar, dava pra ver. E o Gregor disse que tudo que ele queria fazer, é escrito no livro, que tudo que ele queria fazer era trazer a irmã dele pro quarto dele e dizer que ali ela poderia tocar pra ele, que ali ele iria prestar atenção, ele ia observar ela tocar com tamanha atenção que ela merecia. E é bem bonito isso, pensar o quanto ele admirava a irmã, o quanto ele queria um futuro bom, o quanto ele amava ela, mas infelizmente a irmã não retribuiu. Retribuiu no começo para ele toda essa dedicação que ele tinha com a família, mas depois meio que quis se livrar o quanto antes, quando ele era um estorvo, né? Bem triste pensar nisso. Também tem uma teoria que eu quis trazer aqui, que é... Eu tô com um caderninho que eu anotei os tópicos pra falar no podcast. E uma teoria de Vladimir Nabokov, que ele afirma que o Gregor não seria nada mais, nada menos que um besouro no livro. E aí, tá, tudo bem, isso eu já esperava, né? Mas tem muita gente que afirma que ele seria uma barata. E o Vladimir Nabokov diz que ele seria um besouro, porque o besouro teria asas para voar. Só que a gente pensa assim, né? A gente sabe que barata tem asas e que barata voa. E eu vi um vídeo, inclusive, que tava falando exatamente isso, que o Vladimir Nabokov nunca passou por um ataque de baratas voadoras pra tá falando que barata não voa, né? Só pode. Porque senão ele não estaria afirmando uma coisa dessas. Mas a gente sabe que barata tem asas e tudo mais, mas ele disse que o Gregor seria um besouro, pois ele teria asas e, de certa forma, teria a opção de se livrar daquela situação, que seria voando, né, indo embora daquela casa, mas ele não saía daquela casa, ele não saía daquela situação. Não sei, talvez poderia ser por preocupação com a família, ou por não ter a autoconfiança necessária, não ter a autoestima necessária para ser mais do que só a família queria que ele fosse. Não ser só para a família, mas ser para ele também, se importar com ele, não só com a família, que dava para ver que ele não se importava com o cansaço que dominava ele pelas noites mal dormidas, pelas viagens cansativas, os trabalhos dele. Ele não se importava com o bem-estar dele, ele se importava com o bem-estar da família, com o futuro que ele queria dar para a família. Então, é nesse sentido que o Vladimir afirma que ele teria asas para voar, mas não saía daquela situação por preocupação ou, quem sabe, por não ter autoestima suficiente, não ter autoconfiança. Aqui, então, eu vou trazer algumas frases. 2 frases eu vou trazer do livro que me tocaram bastante, depois uma outra frase que diz em relação que o Gregor tinha com o pai dele, que é um espelho, na verdade, da relação do Kafka com o pai também, mas essa eu vou deixar mais pro final, quando a gente falar mais sobre a vida do Kafka, tá? E na hora que eu tô meio doente, gente, então é meio difícil de eu falar no podcast, mas eu espero que esteja bom aí pra vocês escutarem. Uma das frases que eu li é: é incrível como as pessoas se revelam quando você não tem nada para oferecer.
Então, essa, na verdade, seria uma frase que resume o livro inteiro, resume o que o livro quer tratar, resume a crítica do livro. É basicamente isso, que as pessoas se revelam quando você não tem nada para oferecer, né? E a gente diz isso já, vamos refletir, sobre os laços humanos, sobre os laços afetivos, sobre as relações humanas, que a gente só é útil, que só existe uma relação, só existe um vínculo com uma pessoa se a gente tem algo para oferecer para ela. Mas algo material, por exemplo, não estamos se referindo só para algo material. Mas, sei lá, você oferece a ela os status de ter uma amiga. Sei lá, você é amiga da pessoa. Então, você oferece a ela uma companhia. Uma companhia para quando você precisar, um ombro para quando você precisar. Então, a pessoa já tá querendo ser sua amiga, de certa forma, com interesse por trás, mas não interesse material. Nem sempre é interesse material. Às vezes é, mas nem sempre. Mas o interesse de que você seja útil para ela de alguma forma, que possa suprir as necessidades de uma amizade, de alguém para desabafar, entendeu? Então é por isso que a pessoa às vezes quer ser amiga, é nesse sentido que a gente fala. Então toda relação humana tem um interesse por trás, seja ele material ou não, né? Às vezes a gente fala, interesse, a pessoa automaticamente pensa no dinheiro, ou no bem material, no patrimônio da casa, dos carros, enfim, tudo. Não, a gente não tá falando só sobre isso. Mas é aquele interesse de querer ter alguém, um ombro amigo, querer ter alguém para desabafar. Mas isso é tão genuíno, Valentina, por que tá falando sobre isso? Mas sempre é um interesse por trás, toda relação é construída por um interesse por trás. E no caso do Gregor, da família do Gregor, era um interesse de sustentar a casa, né? O interesse de pagar a dívida que o pai tinha com a empresa de caixeiros viajante. Outra frase também que me tocou bastante foi: eu não consigo fazer você entender. Não consigo fazer ninguém entender o que está acontecendo dentro de mim. Não consigo explicar nem para mim mesmo. Aí tem muita gente que vai se identificar, né? Pensar, nossa, me identifico muito com essa frase. Que muitas vezes a gente tá passando por situações, por emoções que a gente não consegue controlar e que a gente não entende. E muito menos a gente consegue explicar, porque se nem mesmo a gente entende o que tá acontecendo com a gente, com a nossa fase da vida, com as nossas emoções, como é que a gente vai explicar pra alguém, pra família, o que tá acontecendo? Ou pro psicólogo? Não tem como a gente explicar se nem mesmo a gente sabe o que tá acontecendo. Então aí vai vir um monte de gente. Meu Deus, me identifico horrores com essa frase. Agora vamos falar um pouco sobre a vida de Franz Kafka. Parar de focar tanto na história e agora vamos focar na vida de Kafka. Franz Kafka nasceu na cidade de Praga em 1883, sendo parte de uma família praticante do judaísmo, apesar de se considerar ateu. Ele era quieto, introvertido e solitário. Foi formado em Direito e se destacou trabalhando como agente de seguros. Aí vem um ponto interessante. Mesmo odiando seu trabalho. Então ele se destacava na profissão que ele tinha, que era como agente de seguros, mesmo odiando, mesmo não se identificando com aquela profissão. Ele falava tcheco e alemão, mas considerava o alemão essa língua nativa. Parte das obras são escritas em alemão. Ele era um rebelde contido, atrevido. Aí eu tenho uma frase muito legal dessa edição aqui, da Metamorfose, que é da editora Antofágica, que é linda, gente. Tem inclusive várias ilustrações ao longo do livro. Vou mostrar aqui pra vocês, que é simplesmente incrível. Eu acho sensacional essas edições super bem trabalhadas. Eu super indico vocês optarem por comprar essa edição aqui da Antofágica, porque as artes produzidas pelo Lourenço Mutarelli é simplesmente linda. Tem uma frase aqui que foi retirada do diário do Kafka, que é: hoje pela manhã a Alemanha declarou guerra à Rússia. À tarde, escola de natação. O Kafka, ele fazia aula de natação. Então é super interessante o deboche, o tom irônico de sarcasmo dele, dizendo que a Alemanha e a Rússia declararam guerra, mas o que mais importa é que de tarde tem aula de natação, que ele inclusive adorava fazer as aulas, né? E eu adoro também essas edições que tem no final sobre a vida do Kafka. Inclusive depois eu vou falar as fontes de onde eu tirei as informações, e parte das informações que estão aqui
esse resuminho que eu fiz aqui pra vocês são dessa edição do livro aqui que eu li. Essa frase então que eu queria falar que eu adorei, que foi retirada do diário do nosso querido e divo Kafka. Ele teve uma namorada chamada Dora Diamond, porque ele se apaixonou em seus últimos meses de vida e morreu de tuberculose em um sanatório em seus braços. Ele faleceu com 41 anos no ano de 1924. Então, como a gente pode ver aqui, o Kafka ele escrevia obras, seus livros, enfim, para vender também, né, de certa forma. Mas o foco dele eram os outros trabalhos. Os livros eram como se fosse uma renda extra. E a gente pode ver que ele não passava tantas dificuldades. Ele escrevia os livros não só por dinheiro, mas mais por um hobby, sabe? Por algo que ele gostava. O que é o oposto do Dostoiévski, que escrevia os livros para se sustentar, né? E que muito do que ele escrevia era a realidade dele. Inclusive, um fato bem interessante é que a Metamorfose foi escrito em 20 dias. Imagina, olha essa obra maravilhosa, escrita em 20 dias, gente. Isso aqui é elite, entendeu? Eu acho incrível. Eu torço para que um dia eu tenha tamanha imaginação, tamanha criatividade para escrever uma obra tão relevante quanto a Metamorfose de Kafka. As fontes onde tirei essas informações são das páginas finais do livro, como eu tinha falado antes, que tem sobre a vida do autor, sobre a inspiração da obra, sobre a pessoa que fez a tradução do livro também, que foi o P.T. Rissati, também sobre o ilustrador. Então tem muita coisa aqui bem interessante que a gente pode trabalhar, que a gente pode ver no final do livro, que é realmente para agregar no conhecimento, para saber sobre. Pessoa que fez esse livro, ou sobre a pessoa que traduziu, sobre a pessoa que ilustrou. É bem interessante saber essas informações extras. Vou falando agora para vocês. O Kafka, ele não tinha uma relação muito boa com o pai. Kafka não tinha uma relação boa com o pai, e o pai tratava ele mal. Inclusive tem um xingamento aqui no livro que é inseto asqueroso, inseto nojento, não vou lembrar exatamente o xingamento agora, que eu peguei a informação na internet, não tenho certeza se é real, eu vi no TikTok, né, porque toda vez que eu leio um livro, eu gosto de dar uma pesquisa no TikTok sobre as resenhas que tem, né, e teve uma mulher que falou que esse xingamento, né, inseto asqueroso, eu acho que foi esse, era bastante usado pelo pai do Kafka. O pai do Kafka se referia a ele assim. Então, foi colocado esse xingamento como uma referência já, como se não fosse bastante, que o Kafka deixou bem explícito, que era, ele estava falando sobre a relação com o pai, sobre a relação familiar dele, justamente como uma referência do xingamento que o pai chamava ele no livro, né, que faz todo sentido para a história. Então, já entrando nessa questão da relação ruim do Kafka, a gente já pode falar da frase que também diz explicitamente da relação do Gregor com o pai, que é um espelho da relação do Kafka com o pai. A frase é: não era o pai que imaginara. Seria realmente o seu pai? Seria o mesmo homem que costumava ver pesadamente deitado na cama quando partia para cada viagem? Quando retornava cansado e deitava em sua cama? E aí o Gregor vai citando várias experiências que o pai observava a vida dele, várias experiências que ele teve com o pai, e vai citando, será que esse pai que o rejeitava agora, que ele era inútil, seria o mesmo pai que tinha um cuidado, uma preocupação com ele antes, como ser humano, quando ele era prestativo? E cair o questionamento. Esse livro traz muitas críticas e muitas coisas que a gente fica pensando por dias, assim, matutando na cabeça, meu Deus, como o Kafka conseguiu observar isso tão bem e trazendo uma obra tão bem escrita, né? Para encerrar esse podcast, final do livro, o quanto foi triste. E, obviamente, eu fico muito indignada com os clássicos. Tenho certeza que quando eu fico indignada com os clássicos, eu acho que o autor, que já morreu, acho que de certa forma fica feliz com nós leitores, que a gente ficou indignado, que a gente ficou bravo, que a gente ficou pensando. Porque essa é a intenção dos autores dos clássicos. É trazer uma crítica e fazer com que a pessoa pense sobre isso, com que a pessoa, de certa forma, fique no cérebro dela grudado isso, na formação do cérebro, sempre grudado, pensando nisso. É uma crítica que quer fazer a pessoa realmente pensar, a pessoa se indignar. Então eu acho que os autores, de certa forma, ficam felizes quando a gente fica bravo com o final dos livros. Porque os clássicos, eles estão aí
justamente para isso. Eles acho que são parte do realismo, se eu não me engano, no gênero realismo, tipo do Machado de Assis, que ele escrevia livros no gênero realismo. E é justamente para isso, porque eles não iam ser clássicos se eles escrevessem exatamente o que a gente quer ouvir. É isso que eu coloquei na minha cabeça, sabe? Tem muita gente questionando, mas como é que será que foi a transformação do Gregor? O que aconteceu com ele? Mas eu acho que eu tenho certeza que o foco do livro não é a transformação do Gregor, não é como o Gregor se transformou. Não é, obviamente, essa transformação era uma metáfora. Claramente era uma metáfora. E claro, o pessoal se pega, né, pensando, já que leu o livro, se pega pensando na ficção. Só que não é essa a intenção. A intenção do autor é trazer a metáfora para que você pense sobre as relações humanas. Que você pense sobre a crítica que ele quis trazer. Não é para você pensar na transformação do Gregor, mas sim a crítica que tem por trás dessa transformação, por trás dessa metáfora. Então, como eu ia dizendo, o final do livro foi bem triste. O Gregor acabou falecendo, e quando a empregada encontrou o Gregor morto, ela chamou os pais e a irmã do Gregor, e eles fizeram o sinal da cruz quando viram o Gregor e falaram graças a Deus. Tipo assim, agradeceram a Deus que o filho deles tinha partido dessa pra melhor. Claro, a gente pensa assim, vamos criticar os pais do Gregor, como eles foram horríveis, como eles foram ridículos. Mas a gente também é assim, de certa forma. Todos os seres humanos são assim. A gente pensa só em nós mesmos, de certa forma. Nós somos interesseiros. Então não adianta a gente querer ficar bravo com os pais do Gregor, sendo que, de certa forma, né, por mais que essa transformação seja uma metáfora, ele, como inseto, ele tava sofrendo, sabe? E eu não sei, é muito triste pensar que os pais trataram ele daquele jeito, mas também é difícil a gente se colocar no lugar dos pais, a gente pensar, será que a gente não faria exatamente a mesma coisa? Tipo assim, vamos falar, eu não faria, jamais faria uma coisa com meu filho desse jeito, mas a gente tem que se colocar como seres humanos. Não na hipótese, tipo, não adianta você ver seu filho ali sentadinho como ser humano, fazendo essas coisas, sendo prestativo, e pensar que se ele se transformasse em um inseto, você não ia, de certa forma, rejeitar ele, esquecer ele aos poucos. Então não adianta você ver ele ali, normal, e se colocar, e pensar como ele seria. Pensar como seria a sua reação. Porque a gente só sabe qual que vai ser a nossa real reação, realmente vai agir, quando isso acontece com a gente. Entendeu? Então é isso, fica aí o questionamento pra você, como ser humano, se colocar no lugar dos pais do Gregor e se colocar no lugar do Gregor. Tenho certeza que muita gente aí se identifica com o Gregor e também se identifica com a relação familiar que o Gregor tem com a família. É isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Eu amei gravar ele, tá? E eu espero trazer de muitas outras obras e clássicos que eu já li, trazer muito mais questionamentos e muito mais análises profundas, que eu adoro fazer. É isso, até a próxima. Beijos, tchau! E se você assistiu até o final, coloca um emoji de besouro, tá? Só pra eu ver aí se você realmente acompanhou o podcast desde o oi até o tchau. E acompanha os cortes lá no Instagram e no TikTok.